O MPLA fez tanto mal ao povo angolano, destruiu tanto a moral pública, o tecido social, a economia do país, as virtudes de uma nação, que o MPLA tem medo de deixar o poder. O problema que o MPLA tem atualmente é encarar a continuidade de seus agentes sem mais tomar decisão. Então, o poder nas mãos do MPLA constitui por si próprio um escudo, uma proteção. O que é o capacete para um cupapata é o que é o poder para o MPLA. O MPLA não vê qualquer possibilidade de sobrevivência sem o poder. Em 1991, 92, ao abrigo dos acordos de Bicesse, o MPLA aceitou subscrever a democracia. Mas a democracia implica essa convivência plural. Então o MPLA se reinventou, fez uma metamorfose, reencarnou no multipartidarismo, mas continua monopartidário na prática. Ou seja, o MPLA tem uma fortíssima capacidade de se reinventar. Quando nota que o seu poder absoluto está ameaçado, ou inventa um outro nome, ou inventa uma nova política, ou uma nova corrente, alguma coisa qualquer que permita a sua sobrevivência, faz milagres. É assim que, em 1992, quando o multipartidarismo entrou, o MPLA foi o primeiro a estimular a criação de partidos. Os primeiros partidos concorrentes às primeiras eleições, exceptuando a UNITA, a FNLA e o PDP-ANA, um pouco também a FPD, o resto dos partidos foram praticamente criados pelo MPLA. O MPLA faz assim: ou é ele que cria partido, simula o pluralismo, ou então aquele partido que lhe escapa à sua própria iniciativa, mas não encontra argumento para impedir a sua existência, naquele momento mesmo da constituição do partido, rapidamente o MPLA infiltra naquele partido seus elementos, para que os seus elementos infiltrados são os primeiros a criar convulsões, contestações, problemas por meio da intriga e surgem alas. A título de exemplo, no passado a juventude testemunhou a existência de um partido, o PADEPA. O PADEPA rapidamente o MPLA infiltrou o Silva Cardoso, que era familiar do antigo secretário-geral do MPLA, e foi o que veio a criar caos, ameaça até com armas de fogo, até que criou um tumulto que o presidente legítimo do PADEPA, nomeadamente o Carlos Leitão, ficou preso, mas o verdadeiro criminoso Silva Cardoso nunca foi preso. Eu estou a dizer o verdadeiro criminoso porque esse Silva Cardoso chegou a ponto de descarregar uma arma de fogo contra o presidente do referido partido. Surpreendentemente não foi preso. Quem foi preso é a vítima. E o partido PADEPA foi extinto nas eleições de 2008 e, portanto, lá se foi. Era um partido muito forte. Sucedeu mesmo com a FNLA. O MPLA conseguiu infiltrar o Lucas Ngonta. O Lucas Ngonta era verdadeiramente da FNLA, só que rendia fidelidade ao MPLA, porque o MPLA lhe prometia que, olha, se você conseguir cobiçar e conquistar o poder dentro da FNLA contra o Ordem Roberto Angola Cabango, você vai ser, talvez, vice-reitor da Universidade Agostinho Neto, da qual é a professora, o sociólogo. Depois de destruir a FNLA, o MPLA não lhe deu nada. Estamos todos lembrados quando o MPLA criou a UNITA renovada na própria UNITA. Consegue! É assim que, em 2022, o MPLA entendeu oferecer um partido político a uma militante da UNITA, nomeadamente a Bela Malaquia. O MPLA conseguiu infiltrar nas fileiras da Bela Malaquia o Cláudio Brandão e tantos outros, que são mesmo filhos do MPLA da área do desporto. O partido da Bela Malaquia nem completou sequer 3 anos de existência. O Cláudio Brandão, o MPLA já lhe ofereceu um outro partido, que é o Partido Cidadania, portanto já é dissidente da Bela Malaquia. Simultaneamente, o MPLA ofereceu um partido ao Dinho Chingunji, que é o Penjango, porque o Dinho Chingunji é um grande militante da UNITA, mas por querer denegrir a imagem da UNITA, se lhe ofereceu, então, Penjango. Na sequência da extinção do Penjango, dentro do Penjango sai o filho de um general do MPLA, portanto, o neto do Anhenga Chito, o neto do Hoje Ainda, portanto, os veteranos, os donos do MPLA, chamado Cláudio Silva, também está a criar um partido. Acompanhamos aqui na província do Ambo, de onde falo, também surgiu o Partido Liberal de um filho genuíno, também do MPLA, nomeadamente o Luís de Castro. Portanto, o Cláudio Brandão, no partido dele, Cidadania, que saiu da Bela Malaquia, recentemente realizou uma convenção e entregou a presidência do seu partido a um ministro do João Lourenço. Quer dizer, o MPLA já prevê que provavelmente terá um descrédito total no futuro, como sempre fez, está a reencarnar nos partidos dos seus filhos. Ou seja, o MPLA está
cobiçar o espaço de uma verdadeira oposição para que, ao invés de usar, como no passado, infiltração nos partidos da oposição, não. É o próprio MPLA que está a criar partidos na oposição e distribuir aos seus filhos, para que, eventualmente, quer na justificação da futura fraude eleitoral, quer na possibilidade do MPLA sair do poder, ele vai encarnar num outro partido, portanto, com outro nome. Todos nós sabemos que o MPLA é muito criativo. Quando o que está em jogo é a manutenção e continuidade do seu poder, o MPLA cria empresas, o MPLA cria igrejas, o MPLA cria ONGs, o MPLA cria partidos, o MPLA cria qualquer coisa. Houve uma época em que o MPLA foi ele mesmo que criou mais de 1000 seitas religiosas. Aquilo que ele chamou plataforma das igrejas ilegais. O líder dessas plataformas, todos os angolanos são lembrados do militante do MPLA chamado Antunes Wambo. Aquele que cantarolava nos quatro ventos de que o vermelho que está na bandeira do MPLA é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele herege, aquele, portanto, ímpio, pagão, usava as igrejas para mobilizar militantes para o MPLA. Há relatos de que o MPLA tem múltiplas empresas para gerar dinheiro. E o MPLA, quando notou que o país havia um protagonismo muito grande feito pelas ONGs, o MPLA começou também a criar ONGs, organizações não governamentais, e atualmente está a estimular o surgimento de partido para reencarnar nesses partidos. É assim que esse dito Bessa, Júlio Bessa, que é o presidente do Partido Cidadania, não tem nada de partido da oposição, não tem nada de líder da oposição. Até parece que não conhece o país. Foi governador do Quanto Cubango, foi ministro das Finanças, não apresentou publicamente um relatório de auditoria externa das contas das finanças para lhe apurarmos lisura, improbidade, etc. Há relatos de que lá no Quanto Cubango ele mesmo inventava documentos para cobrar dívidas que o Estado angolano nunca contraiu, acima de 700 milhões de dólares, que são muitos bilhões, para extorquir dinheiro ao Estado. Com que virtude, atualmente, um antigo ministro das Finanças nomeado pelo João Lourenço recentemente já aparece a dizer que só oposição? Com que moral os filhos dos corruptos, os filhos daqueles que destruíram a virtude do país, que promoveram a corrupção, roubaram, assambarcaram tudo, hoje querem ser moralistas sem moral, a dizer que queremos construir uma Angola? Não, o MPLA está a querer perturbar o processo de transição, o processo de mudança e, pela primeira vez, entregar o poder aos verdadeiros filhos dessa república que os seus pais não roubaram. Todo aquele que surgir com seu partido, se for filho de dirigente do MPLA, tem dívida moral, tem dívida financeira, tem dívida com o país. E, portanto, nos filhos do MPLA só podemos encontrar a continuidade do sofrimento do povo, a continuidade do roubo, a continuidade da corrupção, a continuidade do adiamento do país. Por isso, não pode haver nenhuma virtude nos partidos que o MPLA agora está a estimular seu surgimento para vir justificar a fraude eleitoral futura. Para concluir, a mim, pessoalmente, compreendo que a culpa é toda da apatia dos partidos verdadeiramente na oposição, que dão sempre oportunidade brecha para o MPLA brincar com o país, para o MPLA ameaçar a prosperidade pública, a felicidade do povo, etc, etc. É por esta razão que está-se a banalizar o espaço político, que o MPLA, depois de 50 anos de destruição do país, não se cansou ainda. Então, o espaço da própria oposição está a cobiçar para si. E é obrigação moral de todos os bons angolanos é não ter nem medo, nem recalcamento, nem vergonha, nem quaisquer tipo de coação externa ou interna para denunciar esse tipo de futuros abusos, porque Angola, nas condições em que se encontra hoje, tolerar o capricho do MPLA é verdadeiramente brincar com o nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos e com o futuro dos nossos netos. Que os nossos filhos e os nossos netos não podem tolerar os filhos dos ladrões e os netos também dos ladrões para não virem mais a brincar com o futuro da República.